pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre gráfico da posição da função horária do movimento uniforme, tá? Então vamos colocar o título aqui, gráfico da função horária da posição no movimento uniforme variado, MUV. Eu tinha falado movimento uniforme, mas é movimento uniforme variado, tá? Então o que a gente vai falar? A gente vai falar como que é o comportamento gráfico da posição em função do tempo de um objeto em movimento uniforme variado. Então, como vai ser esse gráfico? Como a gente sabe, né, a função horária da posição no movimento uniforme variado, S é igual a S0, que é a posição inicial, mais V0 vezes T, que é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? Então, a gente vai fazer um gráfico, né, dessa função aqui. Como vocês podem notar, as variáveis é o que? É o tempo, que é a variável independente, e a posição, ou espaço, que é a variável dependente. Então, a gente vai fazer um gráfico da posição em função do tempo, ok? Bom, se eu fizer um gráfico da posição em função do tempo, como vocês podem notar, isso aqui é uma função do segundo grau, então o comportamento é um comportamento de uma parábola, né? E a gente vai ver como que a gente obtém dados ou parâmetros olhando esse comportamento gráfico, tá? Bom, o que nós vamos ter, né? Assumindo que já sabemos também que o que é S0, o que é V0, o que é A, né? Sendo estes posição inicial, velocidade inicial e aceleração, que são parâmetros fixos, a gente vai então fazer um gráfico, né? Então no eixo vertical eu tenho a posição e no eixo horizontal eu tenho o tempo. Beleza. Vou colocar a posição em metros e o tempo em segundos. E nós temos dois tipos de comportamento gráfico, né? Bom, o que a gente pode tirar de informação? Como eu disse, era uma parábola, né? Então o gráfico vai ser um formato de parábola. Aqui aonde a minha linha corta o eixo da posição é para tempo igual a zero. Então a gente diz que a posição inicial é exatamente neste ponto aqui, né? Então meu gráfico vai dar um valor ali atribuído, tá? A outra questão que nós temos é que exatamente, vou colocar numa cor roxa aqui, no vértice a velocidade do meu objeto é zero, né? E ele está fazendo o movimento de ir e depois voltar. Para ele voltar, ele tem que parar. Então, no vértice da parábola, a velocidade é zero, tá? Onde se vê aqui é velocidade. Bom, outra informação nós temos aqui, quando a minha parábola, a concavidade está para baixo, a aceleração é negativa, né? Então, A, no caso aqui, é a aceleração. Certo? Bom, como é que eu vou decorar isso, né? Eu posso, por exemplo, desenhar um gráfico. Se eu ver uma parábola para baixo, a aceleração é negativa. Olha aqui, ó, você pode ver uma pessoa triste, né? Então, a gente diz que a pessoa está negativa, a aceleração é negativa. Bom, outra forma de parábola é uma parábola em que eu vou ter o eixo da posição, né? Em função do tempo. Vou colocar o tempo em segundos e a posição em metros. Uma outra forma de parábola
é uma parábola com uma concavidade para cima. Vou refazer aqui, considerando aqui que ela parte de uma posição inicial, certo? Mais uma vez, né? Quando nós temos exatamente no vértice, nesse ponto aqui, a velocidade é igual a zero, v de velocidade. Ou seja, o meu objeto ele foi para baixo e depois ele voltou para cima, por exemplo. E no vértice a velocidade é zero, assim como no exemplo anterior, né? Mais uma vez, nós temos que agora olhar o sinal da aceleração. Então a aceleração é maior que zero. Por que a aceleração é maior que zero? Quando a concavidade está para cima, a aceleração é maior que zero. Como que eu vejo isso? Tem um gráfico. Se a concavidade é para cima, a aceleração é maior que zero, ou seja, eu vejo uma pessoa sorrindo positivamente, ou seja, aceleração positiva, uma pessoa positiva sorrindo, né? Então a gente tem esses dois dados do gráfico. Uma outra forma da gente analisar o movimento por meio do gráfico é analisar se o movimento é acelerado ou retardado, né? Bom, então vamos pegar aqui, ó, nosso gráfico, né, em que eu tenho uma parábola para baixo, com a concavidade voltada para baixo. O gráfico de posição por tempo. Como havia dito, né, a aceleração vai ser negativa. E a gente tem aqui o vértice, onde eu tenho mudança de sentido do movimento, tá? Bom, vamos fazer uma análise. Se conforme o tempo passa, T1, eu tenho essa posição. Se o tempo passa, aumentei minha posição. Ou seja, se eu pegar essa inclinação, nós vamos ver que a velocidade é positiva. Ou seja, minha posição aumentou de S1 para S2. E se eu traçar uma linha adjacente a essa curva, vamos ver que ela é crescente, ou seja, minha velocidade é positiva. Se eu pegar esse S2 aqui para um outro tempo, para um tempo 3, e o S1 para um tempo 4, ou seja, de 3 para 4, a posição dele diminuiu de S2 para S1. De outra forma, eu posso ver que se eu traçar uma linha adjacente à parábola, eu vejo que ela é decrescente, a velocidade é negativa. Ou seja, quando tem sinais contrários, é retardado, né, no movimento. Então aqui, ó, retardado, e aqui o movimento acelerado. Por que é acelerado? Os sinais da aceleração com a velocidade é igual, os dois são positivos. E por que entre T1 e T2 é retardado? O sinal da aceleração com a velocidade são contrários. Bom, eu posso fazer essa mesma observação considerando uma parábola com a concavidade voltada para cima. Bom, então temos aqui uma concavidade para cima, a aceleração é positiva, né? Aqui eu tenho o vértice, que é o momento em que o objeto para ou muda de sentido também, né? Se eu pegar um tempo T1, eu tenho uma posição S1 respectiva. Se eu pegar um tempo T2, eu tenho a posição S2. O que acontece? Nós vimos que a posição diminuiu em termos de valores, né? Então o objeto andou contrário ao sistema de referência. De outra forma, se eu passar uma reta adjacente à parábola, eu vejo que ela é decrescente, então a velocidade é negativa. Então eu posso falar que a velocidade é negativa porque a posição diminuiu, né? Ou a inclinação de uma linha reta adjacente à parábola é decrescente, então eu digo que a velocidade é negativa. Se eu pegar essa mesma posição S2 para um tempo T4, ou melhor T3, e a posição S1 para um tempo T4, o que eu posso notar? Que a posição dele aumentou, ou seja, ele foi no sentido do sistema de referência, então a velocidade é positiva, né? De uma outra forma, se eu passar uma linha adjacente à parábola, ela é crescente, então a velocidade é positiva. Então,
Antes do objeto parar aqui no vértice, né, onde ele para, né, considerando esse tempo aqui, nós vamos ter que, antes dele parar, ele está retardado. Por que está retardado? Aceleração positiva, velocidade negativa. E quando ele passa pelo vértice, parou, ele vai retornar, né? Por quê? Porque ele para no vértice, nesse tempo aqui, né? E a velocidade dele passa a ser positiva e a aceleração positiva. Então ele aqui passa a ser acelerado. Então o que nós vamos ter? Em resumo, o que nós vamos ter? Que a função horária da posição no movimento uniforme variado é uma parábola, graficamente em relação ao tempo. No vértice, a velocidade é zero, certo? Ou seja, o tempo em que ele atinge esse vértice é o tempo que ele para. Isso é importante também. Olha só, no vértice é o tempo que ele para. Então, se eu tiver o valor do tempo no vértice, eu sei quando ele para, né? E quando a minha parábola tem concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Olha aqui. E quando tem concavidade para cima, a aceleração é positiva. E com isso a gente consegue dizer se o movimento é acelerado ou retardado. Como? Eu posso traçar uma linha adjacente aqui à minha parábola, e se ela der crescente, a velocidade é positiva. Se eu traçar uma linha adjacente à minha parábola, ela der decrescente, a velocidade é negativa, né? Mesma coisa aqui para a aceleração positiva. A parábola é com a concavidade para cima, traço uma linha adjacente aqui à parábola, a velocidade é positiva, passo a linha adjacente aqui, a velocidade é negativa. E por fim, né, que faltou colocar aqui no vértice, velocidade é igual a zero, né? Certo? E no vértice é o tempo de parada, ou seja, é o tempo que o objeto para, tá certo? Só vamos fazer esse exercício aqui para a gente ver como que funciona a resolução de exercícios com gráficos, né? O gráfico representa a variação da posição em função do tempo de um ponto material que se encontra em movimento retilíneo uniformemente variado. Analisando o gráfico, podemos afirmar que a velocidade inicial é negativa? Bom, como vocês podem notar, conforme o tempo passa, a posição do objeto aumenta, né? Uma outra forma de analisar é que se eu pegar um ponto na reta e traçar para cima, traçar aqui adjacente, eu vejo que é crescente, então a velocidade é positiva. Então, a gente pode falar que na letra A que a velocidade é negativa? Não, a velocidade inicial é positiva, tá? Então, falso. Letra B. A aceleração do ponto material é positiva? Bom, a gente viu que quando a aceleração é positiva, eu tenho uma concavidade para cima, ou seja, você pode ver uma pessoa sorrindo, né? Então, a aceleração do material é positiva? Não, a aceleração é negativa, então é falso também. O ponto material parte da origem das posições? Olha só, se eu pegar aqui, olhar a posição inicial dele, como que eu pego essa posição inicial? Pego aqui para tempo igual a zero, né? Tempo zero, posição inicial dele é quanto? A posição inicial dele é 1 metro, né? Então a letra C, ele parte na origem das posições, ou seja, no marco zero? Não. A posição inicial é igual a 1 metro. Então, falso também. Ok? Letra D. No instante 2 segundos, a velocidade do ponto material é nula? Essa letra D é verdadeira, olha só. Nesse ponto aqui, a velocidade é igual a zero, ou seja, ele parou. Então, a letra D é verdadeira, ele para no tempo 2 segundos. Né? E, letra E, no instante 4 segundos o movimento do material
ou melhor, no instante 4 segundos, o movimento do ponto material é progressivo. Pega aqui ó, no ponto 4 segundos, traça a reta, veja que ela é decrescente, ou seja, a velocidade é negativa. A velocidade negativa é retrógrado. Então a letra E, falso também. Vamos ver esse segundo exercício. O que ele tem? Ele fala aqui que é um gráfico de velocidade, mas ele me dá um gráfico de posição. Então por isso que eu vou modificar esse exercício aqui. Ele tem um certo erro, tá? No livreto fornecido pelo fabricante de automóvel, há a informação de que ele varia, que ele vai do repouso a 108 km por hora, que é a mesma coisa que 30 metros por segundo, em 10 segundos. E que sua posição, tá escrito velocidade, mas a gente vai falar que é posição, varia em função do tempo de acordo com o seguinte gráfico. Suponha que você quer fazer o mesmo carro passar do repouso a 30 metros por segundo, também em 10 segundos, mas com aceleração constante. Aqui também no nosso caso vai ser em aceleração constante. Acho que houve um erro na elaboração desse exercício. Bom, esse aqui ó, é um gráfico de posição em função do tempo. Então ele obedece a função horária S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Por que obedece essa função? Olha só, é uma parábola, né? E uma parábola é uma função do segundo grau. Aqui ó, tem um T elevado ao quadrado aqui, né? Então isso aqui é uma função do segundo grau. Bom, o que a gente vai pegar? Coletar dados desse gráfico. Que dados nós temos? Temos a posição inicial, que é 0, certo? Temos o tempo, que é igual a 10 segundos, e temos a posição para este exato tempo, que é igual a 30 metros, né? Essa é a posição dele. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, atribuir valores nessa função horária. Lembrando que o objeto, que o carro sai do repouso, né? Olha só, o carro sai do repouso. Então a velocidade inicial também é igual a 0. Então a gente vai jogar na nossa função horária o nosso problema. O que vai acontecer? Vamos pegar a nossa função horária, montar ela conforme os dados que nós temos. Então S é igual a S0, que é 0, mais 0 vezes T, ou seja, V0 vezes o tempo, que é 0, mais A T ao quadrado sobre 2. Ou seja, a função nossa vai se reduzir a S é igual a T ao quadrado sobre 2. Olha só, para tempo de 10 segundos, eu sei a posição dele. E dessa forma eu calculo a aceleração, né? Então, em 30 metros é igual ao que a aceleração que eu quero encontrar, vezes 10 ao quadrado sobre 2, certo? 10 ao quadrado é 100, então vai ser 30 é igual a vezes 100 sobre 2. 100 sobre 2 é igual a 50. Então vai ser 30 é igual a 50A. Vou passar os 50 para cá dividindo. A é igual a 30 sobre 50, que dá o que? 3/5 de quê? De metros por segundo ao quadrado. Bom, então a gente encontrou a aceleração desse móvel, né, que ele pediu para calcular a aceleração. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.